Bom, e com a chuva que tem caído aí nos últimos dias, tem que redobrar os cuidados com água parada. Às vezes chove, acumula água ali no pratinho do vaso da planta. De repente tem aquele recipiente que tá ali, aquele pote também com água, e sem perceber, vai virando foco de proliferação do mosquito da dengue. A dengue continua em alta na cidade de São Paulo. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a situação é crítica. No topo da lista está o bairro Jardim Ângela. Na zona sul de São Paulo, houve um aumento significativo de casos da doença em uma semana. Capão Redondo também aparece nessa lista. E é sobre esse assunto, na verdade, são vários os bairros atingidos, né? A alta acontece em toda a capital paulista. São mais de 21 mil registros somente em 2025. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com a médica infectologista Raquel Moarec. Obrigada por atender a Band News FM, doutora. Bom dia. Bom dia, Débora. Bom dia a todos da Band News. A que podemos atribuir esse aumento no número de casos da dengue? A situação é considerada bastante delicada, como eu falava, em alguns bairros da Zona Sul, mas a doença atinge toda a cidade. Como é que a senhora tem acompanhado esses registros? Então, dengue, ela já é endêmica e levando a surtos recorrentes a cada 2 a 3 anos. O que houve de diferença nos últimos 3 anos para cá é a circulação dos 4 subtipos, com um aumento muito expressivo do subtipo 3 a partir de 2024. Então, esse aumento e essa recirculação de vírus de um deles que não tínhamos há um período longo, fez uma atividade maior e a maior número de casos de 2024 para 2025. Quais são os tipos de dengue hoje? Uma dúvida muito comum que chega com os nossos ouvintes é a seguinte: tive dengue uma vez, posso ter de novo? Pode, né, doutora? Boa pergunta. Sim, pode. Você pode ter mais 3 vezes. Nós temos 4 subtipos de dengue. Cada um tem uma defesa permanente. Então, se você teve um subtipo, você vai ter uma defesa permanente sobre ele. Mas você pode estar vulnerável para os outros 3 subtipos. O que mostra a gravidade é que se essa pessoa pegou recentemente uma dengue e devido à globalização e à circulação da população, e ele vai para uma região onde tem outro subtipo, ele pode pegar um novo subtipo um pouco mais precoce, levando uma sensibilização e uma dengue mais grave, levando a possivelmente uma dengue hemorrágica. Que é extremamente preocupante. Sim. A gente está falando de casos, inclusive, pessoas que acabam morrendo em decorrência da dengue. Quais são os sintomas? Porque muitos pacientes acabam, não sei se posso dizer negligenciando, mas às vezes tem uma febre, uma dor de cabeça e tem a dificuldade de perceber quando pode evoluir para um quadro mais grave. Sempre é importante ressaltar os sintomas da doença. Sim, olha, a principal coisa de dengue é febre, então não existe dengue sem ter febre. Então, o principal item é febre e é febre alta. Outro item é a prostração, é o cansaço, é aquela dificuldade que a pessoa tem de andar, nem consegue nem, vamos dizer, pegar um copo para tomar. Além disso, dá uma dor de cabeça, uma dor aqui, retroocular, né, que a gente fala, e essa dor pode levar a um sangramento gengival na escovação ou algum outro, uma dor abdominal importante. E essa prostração, ela é a dengue, na grande maioria dos casos, tá? Existe algum medicamento, aliás, tem vários, os que não podem ser administrados em caso de suspeita de dengue? A gente costuma ouvir até naquele comercial, às vezes, de uma medicação, na bula do remédio, em caso de suspeita de dengue, evite. Porque é comum, infelizmente, a automedicação ainda aqui no nosso país, né? Quais são aqueles principais que, de repente, a pessoa vai tomar ali? Tem uma dor de cabeça, eu vou tomar. Quais não devem ser administrados em caso de suspeita de dengue, doutora? Então, olha, principal item é evitar os anti-inflamatórios. É claro que nós temos pacientes com cofatores, né? Pressão alta, diabetes, e usa, às vezes, os salicilatos, né? Que a gente fala, né? São medicamentos relacionados a quem já teve um infarto ou prevenção que você tem, às vezes, a indicação de permanecer mesmo em época de dengue, mas ele teria que ser seguido
com um assistente, um médico que vá acompanhando os seus exames de laboratório e suspender exatamente a hora que tiver realmente alterado. O que as pessoas precisam, importante saber, dengue é água, então não adianta você ficar prostrado numa cama e não beber água. Se você não tomar a água que é para o seu organismo, que é em torno de 2 a 3 litros, mais 2 a 3 litros para dengue, eu falo assim para o paciente, acho que você tem que entender que você tem que beber para você e tem que beber para dengue. Você vai evoluir, que a gente fala com uma hemoconcentração, que é o sangue um pouco mais grosso, podendo levar a um sangramento. Então, qualquer dengue, ela pode ser grave se você não beber água. Agora, falando sobre vacina, São Paulo hoje tem a vacinação contra a dengue, mas é para a população apenas de 10 a 14 anos de idade. Como é que está o índice de vacinação? A gente tem acompanhado discussões e pesquisas também para ampliação da vacina para outros grupos. E por que hoje essa faixa que recebe a vacina, doutora, dos 10 aos 14 anos, as complicações podem ser maiores para quem pega a doença? Então, esse dado epidemiológico de 10 a 14 foi o dado pela Organização Mundial de Saúde, e essa orientação vem pelo nosso Ministério da Saúde desde o ano passado, em fevereiro, quando começou a distribuir a vacina da Qdenga, né, que é do laboratório Takeda. Elas são feitas em 2 doses, então a partir só da segunda dose é que você vai ter uma defesa imunológica. A gravidade pela Organização Mundial é que o adolescente, ele toma menos água e ele tem menos sintomatologia, então a gravidade é maior para quem não tem tanto sintoma e também não ingere tanta água. Outro detalhe é que agora, né, por causa da validade das vacinas, o Ministério acabou de estender essa vacinação em alguns estados e municípios que têm a vacina e está em aumento, que está com dose extra lá, que é para 6 a 16 anos, mas ainda está numa faixa restrita do adolescente. Essa vacina ela pode ser tomada do 4 anos a 60 anos. Acima de 60 não foi feito o trabalho ainda definidor para ser utilizada nessa outra faixa etária. Então, é uma vacina com vírus inativado, né, que você pode tomar, independente se você já teve dengue ou não teve dengue, porque nós temos uma outra vacina que só pode ser tomada para quem nunca tinha tido dengue. Quem já teve dengue não poderia tomar uma outra vacina que nós temos no país também. Essa pode ser tomada para quem já teve e quem não teve. E nós vamos ter da vacina também, que está em finalização, que é do Butantan. Ela é uma vacina que vai ser feita em dose única. Nós estamos no aguardo para ela, pelo menos para 2026 a 27, já a liberação. Quem sabe, de acordo com a bula, né, de acordo com a liberação completa, que ela pode tomar também na faixa etária completa. Se tivermos a vacina para todos, essa era o ideal. Quero agradecer a médica infectologista Raquel Moarec, obrigada pela gentileza de conversar com a Band News FM. Doutora, até uma próxima oportunidade. Obrigada, Débora, obrigada a todos.